Olá, o Papo do Mais Esporte de hoje é com um dos melhores tenistas do Brasil, só que ele nasceu na Argentina. Nós aproveitamos as atividades do Sesc Verão 2016 para conversar com o Fininho. Já sabe quem é, né? Claro, Fernando Meligeni. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar conversar com a gente, com a nossa equipe. Um prazer é meu. Bom, começando, a gente vai falar um pouquinho da sua vida. Eu acho que você já contou, né, essa história várias vezes. Mas você nasceu na Argentina, nasceu em Buenos Aires e se mudou para o Brasil bem pequenininho. Bem pequenininho. Em 1975, né, eu tinha 4 anos de idade, meu pai veio trabalhar aqui. Meu pai era fotógrafo publicitário, recebeu uma proposta para vir para o Brasil, veio com a família inteira. E aqui onde eu aprendi a jogar tênis, aqui onde eu comecei a estudar realmente. Eu fiz toda a minha vida aqui no Brasil. Nasci na Argentina, vim pequenininho. E aí nunca mais saí. A família é quantas pessoas? É pequena, minha família é muito pequena. Infelizmente, o ano passado faleceu meu pai. Eu tenho minha mãe, minha irmã, até minha irmã e meu cunhado e meus sobrinhos moram aqui em Campinas. É uma família imigrante, né, que vem da Argentina, veio pequenininha. Tem uma parte da família que ficou na Argentina ainda, mas acaba sendo uma família bem pequenininha. E quem mais da família pratica esporte? Eu acho que quase todo mundo, né? Porque minha irmã jogou tênis de juvenil, aí decidiu fazer educação física e hoje é professora de tênis aqui em Campinas. Meus 2 sobrinhos são tenistas, né? Minha sobrinha já está no profissional, já está no 2º ano tentando o profissionalismo. Meu sobrinho Felipe tem 17 para 18 anos, então joga juvenil, é um dos melhores juvenis do Brasil. Então não tem jeito, né? Tudo encaminhado já. Acaba virando... Tudo influenciado. É um pouco influenciado, como a Paula também jogou de pequena e é professora de tênis, e meu cunhado o Flávio também é jogador de tênis e professor de tênis, não tem jeito, acaba comendo bola de tênis, conversando sobre bola de tênis o dia inteiro. Mas como surgiu o tênis na sua vida? O esporte, assim, como surgiu? Na verdade, surgiu como eu acredito que tem que surgir o esporte na criança. Dentro de clube, eu jogava futebol de salão, fazia handball na escola, judô na escola. E um dia minha irmã começou a jogar tênis, jogou um pouquinho de tênis no clube, gostou, me induziu, ela tem 4 anos a mais do que eu, vamos jogar comigo. E entrei numa escolinha de tênis com o primeiro professor que chamava Nunes e acaba pegando o gosto pelo esporte, a aptidão e eu realmente me apaixonei já no comecinho por toda essa história que é o tênis, a maneira de ser e não parei nunca mais. Você se profissionalizou com 19 anos, foi isso? Isso. E é uma regra ou foi tarde mesmo? Não, você tem... o último momento que você decide se profissionalizar é com 18 anos, quando você sai do juvenil. Né? No tênis, como, entre aspas, no futebol também, você é um garoto juvenil até os 18 anos. A partir daí, o rótulo nosso vira profissional ou você vai virar um tenista amador. É a escolha que a gente chama de transição. Eu fui um dos melhores juvenis do mundo até com 18 anos. E automaticamente eu comecei a jogar os campeonatos profissionais com 18 anos. Né? Esse primeiro ano, entre 18 e 19 anos, foi o ano de começar a conhecer o circuito, viajar alguns campeonatos na Europa, campeonatos aqui na América do Sul, ganhar os primeiros pontos de ATP, né, que a gente chama, e a partir daí virei profissional. É muito mais um rótulo e um nome do que... Né? Porque o profissional, você ganha um ponto de ATP, que é um jogo que você ganha no circuito profissional, aí você é chamado de profissional. Antes disso, você não é chamado. Então, mas eu com 18 anos já jogava profissional. Mas a partir do momento que você foi para o profissional, você teve que escolher. Aí que surgiu a naturalização brasileira, não foi? Você teve que escolher entre ser argentino ou brasileiro. A minha história de naturalização é meio confusa. Quem me conhece sabe que eu sou um cara um pouco... eu falo o que penso, eu sou um cara que sou bem determinado. Eu, quando vim para o Brasil, óbvio que eu era um argentino naturalizado, argentino apenas que jogava aqui no Brasil, de uma família toda argentina. Quando eu comecei a ficar muito tempo no Brasil, eu comecei a me identificar com o país. E a partir dos 16, 17 anos, começa aquela história dentro do esporte, que país você quer representar. Porque eu era argentino de nascimento, mas jogava no Brasil há muitos anos. E eu sempre tive muito carinho pelo Brasil. As 2 primeiras vezes que eu tentei jogar pelo Brasil,
por problemas políticos de entidade, acabaram meio que me deixando de lado. Você é argentino, tem um brasileiro que vai jogar, isso começou a me frustrar um pouco e entrou uma dúvida, será que eu viro argentino mesmo e jogo pela Argentina e Brasil? Até quando eu completei 18 anos, que aí você é livre das suas próprias escolhas, né? Que você é maior de idade, aí ninguém fala o que você é, você pode tudo e você arca com todas as consequências. Foi o dia que eu falei com minha mãe, falei, olha, eu quero virar brasileiro, quero me naturalizar, quero entrar com os papéis. Entrei com os papéis em Brasília, com todo o processo de naturalização normal que qualquer cidadão faz. E virei, demorou um pouco, porque naquele momento ainda era um pouco burocrático, demorava muitos papéis, tinha que pegar papel na Argentina, antecedentes aqui, antecedentes ali, até que quase com 20 anos que saiu meu passaporte, todos os meus documentos brasileiros, mas nesse meio tempo eu já representava o Brasil no circuito profissional. Você teve alguma crítica dos argentinos? Recebeu alguma crítica? Não, eu acho que são coisas muito mais normais. O argentino é muito patriota, né? O argentino Então, o argentino tem uma filosofia que você nunca deixa de ser argentino. Você pode se naturalizar o que você quiser, mas para eles você é argentino. Então tem coisas assim, quando eu fui jogar na Argentina, parte das pessoas perguntavam por quê, qual o motivo, porque todo mundo acha que quando você muda de país é por uma causa de uma briga, ou porque você se decepciona pelo país. E eu tenho um carinho, um amor muito grande pela Argentina, tenho um respeito muito grande, mas foi uma decisão porque eu fui formado, eu sempre falo que eu fui educado no Brasil, nos moldes argentinos, mas com a educação brasileira, uma mistura, né, um caldeirão de informação. Então não tive nenhum tipo de problema, preconceito, foi uma decisão minha, as pessoas reconheceram. A família também é normal? A família, se conversar com minha irmã, ela é argentina até hoje e com muito amor, minha mãe também. Só que aí entra essa, você quer, é isso que você quer, é isso que você acha, então a gente respeita, né? É lógico que minha mãe queria que eu representasse a Argentina, é uma coisa normal, claro. Né? Você vai ter um filho e você não vai querer que ele represente outro país a não ser o Brasil, principalmente no esporte. Mas ela entendeu, e brincava que torcia pelo Brasil na Copa Davis e quando saía da Copa Davis voltava a torcer para a Argentina, mas faz parte, né? Ela é argentina e eu decidi ser brasileiro. E na Copa do Mundo, para quem que você torce? Não, foi uma transição, né? As pessoas, essa rivalidade, essa pseudo-rivalidade que existe entre Brasil e Argentina, ela faz muitas vezes as pessoas cegarem a respeito do normal, né? Eu, quando era garoto, eu torcia pela Argentina. Ao representar o país, você está mostrando que você está representando o país. É inaceitável você ser um brasileiro representando Copa Davis, Copa Olimpíada, Pan-Americano e torcer para a Argentina. Se eu fizesse isso, eu estaria jogando pela Argentina. E não tem, esse elo não existe. Agora, é lógico que é uma coisa como aconteceu na Copa do Mundo, que o Brasil perdeu antes, e as pessoas me perguntavam, então você vai torcer para a Alemanha? Eu falei assim, não tem motivo nenhum para torcer para a Alemanha, nada contra o país, mas eu nasci na Argentina, e eu não tenho essa rivalidade, eu gosto dos dois países, eu torço para o Brasil, mas se o Brasil perder, eu vou ter um segundo time que vai ser a Argentina sempre. Isso às vezes, né, por causa da rivalidade, meio que as pessoas não entendem, mas, né, você pode morar no Japão a tua vida inteira, mas você vai ser brasileiro de alguma maneira. Você pode mudar de país, mas você vai ter carinho pelo Brasil de alguma maneira. E isso que acontece comigo. Eu não troco o Brasil por nada, eu torço pro Brasil acima de qualquer coisa, mas eu tenho um carinho muito grande pela Argentina. Você fica com o coração dividido, né? Não chega a ser dividido, porque é uma decisão muito clara. Tem para todo mundo. Mas é respeito, é carinho, é admiração. E eu não consigo entrar nesse oba-oba de você querer falar mal, de você ter uma brincadeira fora do lugar. Eu acho que por viver muito os dois países, entender da política dos dois países, eu acho o Brasil e a Argentina muito parecido. Né? A gente tem os mesmos problemas, uma hora a gente está melhor, uma hora eles estão melhor, uma política deles está melhor, tem horas que as duas políticas estão boas, as duas políticas estão ruins. Isso acontece em qualquer país. Então, mas a gente tem um pensamento muito parecido, a gente mora em territórios muito próximos, limítrofes, então eu acho que é uma grande bobeira ter qualquer tipo de rusga, principalmente que nunca teve grandes problemas entre Brasil e Argentina, então
né? Com certeza, nunca teve. Vamos falar de medalha? Qual foi sua primeira medalha? Você lembra dela? Ai, eu lembro, assim, eu joguei tenista juvenil, jogava com 10 anos de idade em São Paulo, em campeonatos infanto-juvenis. Lembro bem dos jogos que eu fazia. Eu era muito pequeno, era um catatal, né, desse tamanho assim, correndo atrás da bola, brigando. E eu sempre fui um cara muito pra fora, né? Não era tímido, eu era um cara que reclamava, batia raquete, ficava muito nervoso, meu pai falando calma do lado de fora. Lembro muito da minha infância jogando tênis, né? Mas no começo eu mais perdi do que ganhei. Eu demorei um pouco pra começar a sentir aquele gostinho de que eu jogo bem, eu ganho o campeonato, eu sou um dos melhores da cidade ou do estado. Foi duro, porque eu tive que remar bastante. E você é o primeiro estrangeiro naturalizado brasileiro que ganhou uma medalha de ouro para o Brasil. Foi em 2003, né? No Pan-Americano, foi isso? Eu fui o primeiro que representou a Olimpíada, né? Sim. Foi todo um boom. Em 96 eu fiz a Olimpíada de Atlanta, fui quarto lugar, né? Eu fiquei a uma vitória da medalha e fui o tenista mais longe que cheguei na história do tênis, né? Na Olimpíada. E é engraçado, né? Porque é isso que a gente falava antes, né? Você tem uma rivalidade que as pessoas... Eu lembro como se fosse hoje uma coletiva de imprensa, o cara falava, um argentino representando o Brasil numa Olimpíada, isso não tem pé nem cabeça, né? E as pessoas têm que respeitar, é o que eu sempre falo, você não escolhe onde você quer nascer, você escolhe quem você quer representar, né? Hoje a gente vive uma realidade bem diferente, né? Hoje já é mais normal, e eu acho que até banalizou muito essa coisa de representar qualquer país, né? Eu representei o Brasil porque eu morei aqui muitos anos, né? Hoje em dia, se um cara te convida pelo Senegal ou pela Rússia ou para China, você vira chinês sem saber falar uma palavra do idioma, sem saber o hino, sem saber nada. Então, eu acho que nem o céu nem o inferno, né? Acho que tem que ter um meio termo, pelo menos a pessoa ter morado lá, ter raízes dentro do país. Isso a gente vai viver muito na Olimpíada desse ano. A gente vai ver muito país vindo com um monte de estrangeiro que até a gente está contratando estrangeiro. Isso é uma a gente pauta... está exportando também, né? A gente importa, é uma coisa muito maluca, você né? Acha que é a tendência agora? A China, por exemplo, levando todo esse pessoal do futebol. É o dinheiro, né? É o dinheiro, infelizmente. Você tem os dois lados, né? Você tem o lado do atleta, que é uma vida muito curta, né? Como profissional, e eu entendo muito isso, e já vivi isso. Então você sabe que com 30, 32 anos de idade, tua carreira acabou. Então você tem que fazer teu pé de meia. Você pode trabalhar na televisão até uma idade mais avançada. O atleta não pode. Então ele quer ganhar o dinheiro dele, fazer a diferença dele até onde ele vai ter que parar de jogar futebol, tênis, vôlei, basquete. Então, às vezes recriminam, mas é o que eu sempre falo para as pessoas. Você não faria? Se você receber uma proposta absurda de um lugar, sei lá, para trabalhar na CNN, num valor que você não acredita, será que não te balança? Você pode até não aceitar, mas que vai te balançar, vai te balançar. Eu acho que qualquer ser humano. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É uma pena que ainda seja um país emergente no futebol, como por exemplo, ou em vários esportes, como a China, que está levando nossos melhores jogadores. Então estão escondendo, está formando um campeonato, um país de futebol. Mas se eles estão querendo ir, é porque eles merecem. Mas é a chance dos que vão ficar por aqui também, né? Também. Abre espaço para eles, não é isso? É isso. A Europa antes foi, agora é a China e amanhã vai saber onde vai ser. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Fernando Meligeni aqui no Mais Esportes. Estamos de volta com mais um bloco da nossa conversa com o Fernando Meligeni. Qual foi o seu melhor ano? 96? Não, foi 99, na verdade. 96 foi uma grande emoção, né? Porque
toda essa controvérsia, né? Você representar o país em Olimpíada, quase ganhar a Olimpíada. E ali é onde as pessoas começaram a me conhecer um pouco mais. Né? A Olimpíada me deu uma projeção muito grande. Eu lembro que eu voltei da Olimpíada de Atlanta, eu entrei numa churrascaria, quando eu entrei todo mundo levantou para aplaudir e eu olhei para trás tipo falando, quem vocês estão aplaudindo? Fernando Henrique está chegando, não sei quem que está chegando aqui, o presidente do momento. E aí e meu pai na época falou, não, eu estou falando de você. Eu falei, pô, mas eu fui quarto, eu não ganhei a medalha. Mas as pessoas reconheceram o teu esforço. Isso foi muito legal. Mas tenisticamente falando, foi em 99, que eu ganhei do Sampras, que foi o número 1 do mundo. Eu fiz semifinal de Roland Garros, eu ganhei título, eu joguei super bem aquele ano, fui 25 do mundo. Então foi um ano muito, onde o tênis me respeita muito pelo ano que eu tive em 99. 25, essa foi a sua melhor posição? Foi a melhor posição. E no Brasil? Eu fui número 1 do Brasil durante, sei lá, 3, 4 anos. Eu participei de uma transição entre Luiz Matter, depois veio Jaime Sims, aí eu entrei como número 1 do Brasil e quem me tirou foi o Guga, no momento que ele virou um grande jogador. Mas você foi parceiro do Guga, você jogou Bastante em dupla com tempo, ele? Não, parceiro de dupla, parceiro de quarto, parceiro de bagunça, parceiro de tristezas, de alegrias, a gente conviveu muito tempo junto. Então, você é de uma geração, você citou aí Luiz Matter, o Onsins, você é de uma geração daqui no Brasil que jogou muito, né? É difícil você falar esses nomes e não vira aquelas disputas todas, né? Lembrança, mas que não conquistou muito título. Como é que se explica isso? Eu acho que a gente vive, o Brasil ele vive um lado muito crítico e muito duro. Eu acho que essa era um dos legados que a gente gostaria da Olimpíada, né? Na hora que você traz os melhores atletas do mundo para dentro do teu país, eu acho que o povo e a imprensa conseguem ter uma referência, né? A gente gosta de maltratar, entre aspas, alguns atletas. Vamos botar, por exemplo, no tênis, que a gente tem o Tomás, que é 30 do mundo, foi 21 do mundo, e fala, não, mas o cara não é tão bom. Mas aí quando você traz numa Olimpíada, você traz Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Tsonga e todos esses caras, eu acho que as pessoas começam a ter um pouco mais de noção do que esses caras jogam de tênis e que são esportistas. O Matter foi um cara que foi 29 do mundo, o Jaiminho foi 33 ou 34. O Matter ganhou 7 títulos de ATP, o Jaime acho que ganhou 2 ou 3 também, que nem eu. E fizeram semifinal de Copa Davis. É muito resultado. Só que aí aparece o nosso fenômeno, que é o Guga, que ele vira número 1 do mundo. Então a referência fica, então aqueles caras não foram ninguém. E eu acho que, de novo, a gente não pode ir no 8 ou 80. O Guga foi um fenômeno, como é o Federer, como é o Nadal, no seu tamanho, mas no mesmo estilo. E os outros jogadores são excelentes jogadores, porque é muito difícil você ser 21 do mundo, 29, 34 ou 25, que nem eu fui. Só que às vezes tem essa confusão, né? A gente teve o Senna e a gente maltratou o Massa, a gente maltratou o Rubinho, a gente maltratou todos os próximos corredores de Fórmula 1. Os torcedores são cruéis mesmo. Nós somos cruéis. Todo mundo, acho que é um pouco cruel, até o ex-atleta é um pouco cruel às vezes. Então, mas eu acho que o esporte brasileiro ainda tem muito o que aprender. As pessoas ainda têm muito o que aprender toda a geração, né, que a gente fala desde do lado do governo, desde o lado das pessoas que trabalham com tênis, desde os atletas, os torcedores e a imprensa. É todo um núcleo que todo mundo tem que aprender o que é o esporte. Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu saía com uma menina e falava que ia ser tenista e a mãe da menina falava, e aí, você vai ser mais o quê? Você vai ser médico? Não, eu vou ser atleta. O esporte não era futebol. Futebol para mim não era esporte, o resto não era nada. Então isso demora um pouco para as pessoas entenderem. Então eu até entendo essa pressão que existe com o resto da galera. Como é que está o Brasil? Dá para esperar bons resultados nas Olimpíadas? Eu acho que o Brasil ele está fazendo uma preparação como sempre fez. A gente esperava um pouco mais, né? Eu não vou mentir para você que eu, como ex-atleta, eu esperava uma preparação e principalmente não é preparação do atleta. O brasileiro ele é muito do resolver a coisa na hora. Ele
ele vê o problema, ele resolve. Ele vê o problema, ele faz as obras no último momento. Isso é uma característica nossa. Não é nenhuma crítica. Eu acho que a gente tem que mudar. Mas isso a gente sempre foi assim. Só que na hora que vem uma Olimpíada, a gente vai ter uma pressão muito grande sobre o atleta, porque é muito dinheiro que foi colocado dentro dessa Olimpíada, né? A gente vive um momento de retração total do nosso país, e todo o dinheiro, na hora que abrirem as comportas e vão perceber quanto custou uma Olimpíada no Brasil, quanto custou a Copa do Mundo no Brasil, é óbvio que vai vir a pressão. Tá, custou não sei quantos bilhões e quantas medalhas ganhamos. Valeu a pena? E eu acho que a única maneira que a gente poderia falar para o povo, falar para os políticos, falar para todo mundo que vai indagar a gente a respeito disso, de repente não ganhamos tantas medalhas, mas olha a base maravilhosa que a gente tem. O esporte brasileiro está preparado para os próximos 8, 12 anos para virar uma potência absurda. E infelizmente a gente não vai poder falar isso. A gente vai torcer para a gente ter mais medalha, mas a gente não preparou o esporte brasileiro como para daqui a 12 anos a gente ser uma potência. A gente vai continuar sendo o mesmo Brasil do esporte daqui a 8 anos, daqui a 12 anos. Apoio, né? Falta muito apoio. Você tem um filho? Tenho 2. 2? E eles? Tenho um filho de 6 anos, o Gael, e uma filha de 2 anos, a Alice. E eles também já estão batendo a raquetinha, não? De vez em quando jogam. Ontem eu joguei tênis com eles. Ela é muito pequenininha ainda, ela não sabe nem ainda segurar uma raquete, ela não tem força para isso, mas ele ainda de vez em quando joga, adora futebol, às vezes ele quer virar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e às vezes ele quer virar o Federer, o Djokovic e o Nadal. Então, naquela fase, né? Ainda não sabe direito. A gente brinca um pouquinho, né? Bom, o tema do Sesc Verão 2016 é o esporte que te move. No caso, para você, é o tênis. Se não fosse o tênis? Olha, eu sou apaixonado por esporte. Eu acho que lá atrás eu gostava muito de futebol de salão, né? Na minha época chamava futebol de salão, hoje é futsal. Eu gosto muito de vela, né? De velejar, adoraria ser um velejador, não tenho gabarito para isso. Outro esporte que eu gosto muito, gosto de ver e gostava de moleque era o judô, mas também acabei sendo um faixa amarela. E olhe lá, até lá, o máximo que eu fui. Mas eu gosto de todos os esportes. Hoje eu paro na frente da televisão para ver muitos esportes americanos, por trabalhar na ESPN. Gosto de NFL, gosto da NBA, né, do basquete, gosto de voleibol. Realmente gosto de quase todos os esportes. Agora, o seu futuro agora é como comentarista atual, né? Como comentarista da ESPN, mas você tem algum plano para o futuro? Alguns projetos? Eu vivo me reinventando, né? Eu entrei na televisão sem nunca ter feito a televisão, entrado e comecei a fazer esportes radicais. Hoje sou comentarista, sou apresentador também de um programa lá, participo de um programa de debate a respeito do esporte olímpico que chama Segredos do Esporte. Estou fazendo um livro, já fiz um livro, estou fazendo tem um livro aqui, né? Aqui tem. Fiz um livro que são as minhas histórias, né? De quando eu joguei. E agora estou fazendo um livro totalmente voltado para dicas do filho, né? Que são para informação sobre tênis. De A a Z, para tentar informar, dar o tático, técnico, estratégico, mental. Então, eu gosto muito da informação, eu gosto muito de estar como que eu faço. Eu faço muitas clínicas no Brasil inteiro, como essa aqui que eu estou fazendo no Sesc. Eu tento passar um pouco da minha expertise para essa molecada ou para o fã de esportes que gosta de tênis. Eu acho muito importante a gente ter essa troca. Você tem um apelido de Fininho, mas também ganhou um apelido de Meligênio. Muito legal, né? Como é que é essa história de Meligênio? Na verdade, começou na França em 1993, quando eu passei o qualifying, ganhei 3 rodadas, perdi nas oitavas de final, acabei perdendo para o campeão, que foi o Bruguera. E eles começaram a me chamar de Petit Genie, né, que é o pequeno, Petit Genie de gene, depois virou Petit Genie de gênio. E aí, quando chegou pro Brasil, eles começaram a me chamar de Meligênio. Aí é uma coisa, eu não gosto muito desse tipo de rótulo de gênio, porque de gênio eu não tenho nada, né? Eu vou falar bem a verdade. Mas é muito legal o reconhecimento. Eu acho que o mais que vale não é o nome que te dão,
não é o que falam de você, é o reconhecimento das pessoas. Você vem aqui fazer uma clínica, as pessoas vieram, hoje veio um casal que veio comemorar 29 anos de casamento numa clínica minha. Isso é impagável, né? É muito mais do que um apelido que a pessoa possa te dar. Isso é muito gostoso, então você percebe que tua carreira valeu a pena. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria perguntar para você se você tem mais alguma coisa para dizer que a gente não tocou. Não. Quiser falar com os nossos telespectadores. É um grande prazer, para mim é um grande prazer representar, informar, estar presente dentro do esporte brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e de representar, né? Na verdade, a gente tenta fazer o melhor possível todos os dias. Isso é a coisa mais legal, né? Falhamos, cometemos erros, acertos, mas eu tento sempre o meu melhor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua atenção. E a gente fica por aqui, falamos com o Fernando Meligeni. Obrigada por ter ficado com a gente. Tchau, tchau.